Nesta edição extraordinária do Direito Agrário, que vai ao ar sempre às terças-feiras, nós acionamos o nosso especialista em Direito Rural, o Pedro Puccini Mendes, para responder a várias perguntas que nos chegam nessa época de instabilidade com o advento do coronavírus. Todos querem saber como ficam as dívidas agrícolas que estão vencendo com esse problema mundial. O especialista fez levantamentos e estudos, inclusive reunindo-se com vários especialistas jurídicos do segmento, e explica para a gente agora dúvidas em duas situações: sobre o crédito rural, e sobre o cumprimento dos contratos, inclusive os de parcerias e arrendamentos. Vamos às explicações? Saudações, Pedro Puccini. Saudações, bem-vindos a essa edição extraordinária do nosso quadro Direito Agrário, porque situações extraordinárias também demandam algumas recomendações para o produtor que está encontrando esta dificuldade diante da pandemia do coronavírus. E por isso a pauta de hoje é o crédito rural e os contratos agrários, como que fica nessa situação da pandemia. Essa dúvida também ela foi provocada por um dos nossos telespectadores, o Regivaldo Gonçalves, de Rondônia, que pergunta com relação ao custeio que ele tem para pagar no mês de maio e como fazer para prorrogar essa dívida. Então, vamos separar o quadro de hoje em dois assuntos, que é o crédito rural e os contratos. Primeiro, com relação ao crédito, é importante ressaltar aqui que o momento realmente é de grande turbulência devido à pandemia, e que o crédito em si ele é tomado via bancos e cooperativas por meio de alguns instrumentos, que são as cédulas rurais pignoratícias, hipotecárias, a cédula de crédito bancário e agora também aquela cédula de crédito, a cédula imobiliária rural inserida pela MP do Agro. E observadas esses instrumentos e qual é a forma de crédito que foi tomada via instituição bancária, cooperativas, etc. Quando se trata de frustração de safra, é possível, segundo o Manual do Crédito, é possível a prorrogação dessas dívidas, com base em um item do Manual do Crédito, que é o 2.6.9. E para isso, antes de vencer a dívida, o produtor faz um requerimento de prorrogação junto à instituição financeira. Então vamos fazer a leitura deste item para fazer um paralelo com a nossa situação de hoje. Esse item ele diz o seguinte, que independente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida com os mesmos encargos financeiros antes pactuados, desde que se comprove a incapacidade do pagamento em consequência de. Aí vem duas situações. A primeira delas, dificuldade de comercialização de produtos. E a segunda, a frustração de safra por fatores adversos. Então vejam, nada impede que o produtor neste momento busque a mesma ferramenta, o pedido de prorrogação, feito com base no Manual do Crédito item 2.6.9, para solicitar esse auxílio neste momento de pandemia. Até recomendamos aqui, até sugerimos que, caso tenham interesse, um dos nossos parceiros de conteúdo, o site AgroLei, dispõe de um modelo pronto para quem quiser utilizar, o site agrolei.com. Bom, agora com relação a questões de mercado, ou seja, o preço baixo dos produtos, isso não constitui motivo para prorrogação, a não ser que alguns tribunais tenham entendimentos e casos julgados nesse sentido. E como a dúvida nossa veio de Rondônia, nós fizemos uma rápida pesquisa nos tribunais, não há nenhuma situação dessa discutida até o momento lá, Bom, então esses pedidos têm que ser feitos em duas vias protocoladas, junto ao banco ou por correios, que em algumas regiões vai estar com esse problema, e se tiver o pedido indeferido, pode buscar o auxílio da justiça para essa situação. Bom, então vamos a uma observação final agora quanto aos contratos. Então nós temos situações também preocupantes que afetam aos contratos, como os de arrendamento, parceria, aqueles onde se divide o resultado. Então, apenas uma observação também com relação a essa orientação, que essas orientações são genéricas, já que cada contrato é um contrato, cada caso é um caso, essas premissas jurídicas já são conhecidas, Mas vamos lá, então o primeiro deles, o contrato de parceria que eu quero comentar aqui, nesse tipo de contrato o risco já é inerente à natureza do próprio contrato, ou seja, os parceiros já dividem entre si algumas obrigações
né, os lucros e os prejuízos. Então não há como eles, entre si, exigirem algum tipo de situação, né, para esse caso, porque ambos estão no mesmo, os dois estão no mesmo barco, né? A não ser que haja uma completa impossibilidade de cumprir esse contrato de parceria, as partes vão ter que buscar aquelas cláusulas extintivas ou resolutivas para extinguir de uma vez esse contrato que não vai ser possível cumprir diante das consequências que esta situação de pandemia trouxe. Bom, já para os contratos de arrendamento a orientação é diferente. Por quê? Porque nesse tem impacto direto no preço. Então, como há um impacto no preço, também fica evidente o inadimplemento e também algumas possibilidades de extinção, né? Já que, segundo a legislação, o decreto 59566, aquele que regulamenta o Estatuto da Terra, ele prevê que em casos de força maior o contrato pode ser extinto. Então cabe às partes discutir esse tipo de situação agora, né? E o fundamento, por exemplo, né, os fatos evidenciam essas dificuldades. Os prejuízos econômicos trazidos pela pandemia e também as dificuldades que o produtor hoje encontra junto às agroindústrias, às cooperativas que estão operando em capacidade reduzida, também evidenciam algumas situações que poderiam ser discutidas. Bom, agora um ponto de convergência e um ponto de divergência dessas duas situações, da parceria e do arrendamento. O ponto de convergência é que tanto na parceria quanto no arrendamento, essa obrigação de fazer os pagamentos, a obrigação de cumprir algumas cláusulas, ela não deixa de existir, né? Agora, a diferença é que, como foi dito, os parceiros, né, são parceiros até o fim. Então, eles vão ter que suportar esse tipo de situação juntos. E já no arrendamento, essa situação de prejuízo ela fica para o arrendatário e ela não pode ser repassada para o arrendador, porque senão, por óbvio, isso seria uma parceria, né? Então, essas são algumas recomendações, algumas situações que nós temos pensado aqui, né, no meio desta confusão, dessa turbulência econômica, que também traz insegurança jurídica para os contratos, para o crédito. E esperamos que mais uma edição aqui do nosso quadro tenha contribuído com a orientação do produtor que neste momento precisa. Então, saudações e até a próxima. Maravilha, saudações. E é claro, o pessoal fica muito satisfeito lá com essas explicações suas. Na verdade, você tem que procurar uma assessoria jurídica, né, especializada para poder te orientar melhor. Tá bom, produtor?